Olá, muito obrigado a você que me acompanha aqui pelo YouTube. Eu sou Eduardo De Vitz e esse é o meu canal Tricolor Desiludido. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando aqui a gente pela primeira vez. Peço encarecidamente que se inscreva no canal e a todos de uma forma geral que curtam esse vídeo, ativem o sininho para receberem notificações de novos vídeos, acompanhem os nossos divertidíssimos shorts e não deixem de postar um comentário a respeito do tema do nosso vídeo de hoje, que é o seguinte: comentários da Semana Tricolor. O que teve de relevante na semana do Tricolor paulista, pós-confrontos da Copa do Brasil, em que o São Paulo venceu o clássico contra o Palmeiras na quinta-feira da semana passada, e também depois do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos, que o São Paulo aplicou uma goleada de 4-1. Eu chamo a atenção aqui para o conteúdo desse vídeo, especificamente por conta de uma entrevista que o Dorival Júnior ele gravou hoje para o Globoesporte.com, em que ele cita todo o seu trabalho, né, à frente do São Paulo e lança uma nota curiosa sobre o Flamengo. O Dorival Júnior vai deixar o Flamengo? É o que eu vou passar para vocês aqui, vou explicar com uma maior riqueza de detalhes. Mas, primeiramente, vamos voltar para o começo da nossa semana, né? Traçar certinho essa linha do tempo de como foi essa semana do São Paulo, esclarecer o que aconteceu pós-jogo contra o Santos. O São Paulo talvez tenha os jogadores recebido a maior folga, né? Pós-jogo do ano. Tudo bem que a gente teve ali aquele ato da final do campo final, de quando o São Paulo saiu do Campeonato Paulista, né, até o jogo da Copa do Brasil, mas eu digo assim em termos de treinamento, né? Será que chegou a ficar tanto tempo sem treinar? Se é que é tanto tempo, né? O São Paulo, ele fez o jogo contra o Santos no domingo de tarde e ele apenas voltou, os jogadores voltaram a se concentrar, treinar, né, no CT do Morumbi, da Barra Funda, apenas na quarta-feira à tarde. Descanso merecido em razão dos dois jogos aí que o São Paulo apresentou. Então, os trabalhos se iniciaram a partir da quarta-feira, né, pós-almoço, e algumas informações relevantes a partir daí. A renovação do zagueiro Ferrarese, né? Ele terminaria o empréstimo dele agora ao final de julho, e o São Paulo acordou com o grupo City, né, que especificamente detém aí o Manchester City, que haveria um empréstimo até dezembro deste ano para que o Ferrarese pudesse se recuperar. E também já deixou acordado que ele será contratado a partir de janeiro do ano que vem, um contrato que é válido até 2027. E desse acordo, embora o preço inicial para a aquisição do jogador fosse de 6 milhões de euros, São Paulo conseguiu reduzir essa pedida aí para 4 milhões e 300 mil euros, que dá aí mais ou menos na casa de 23 milhões de reais. E o pagamento parcelado nos próximos 3 anos. O que eu acho disso? Eu espero que dê certo, né? O Ferrarese era um zagueiro que vinha bem, né? Não era nenhum Miranda, né? Começo de carreira. Se vinha mostrando sim ter alguma qualidade, né? E estava contribuindo bem para o São Paulo. A dúvida que paira é a seguinte, né? Será que ele mostrou serviço de forma suficiente no tempo que ele estava em campo, que ele estava jogando? Ele deve ter jogado aí uns 4, 5 meses pelo São Paulo. Teve uma lesão grave no começo do ano contra o Palmeiras. Vamos aguardar para ver. Sobre o jogo contra o Cuiabá, já falando um pouquinho do pré-jogo, o Dorival, na quinta-feira, sinalizou que o São Paulo iria escalar, sim, os jogadores titulares, segundo a entrevista dele próprio. O São Paulo não vai priorizar nenhuma competição, como fez em anos anteriores, com o Rogério Ceni e principalmente com o Crespo. Com o Crespo, praticamente, a gente poupava o jogador todo jogo. E a gente não tinha elenco para jogar
essas competições. Ah, mas o problema é que também a gente não tinha qualidade nos jogadores que ficavam, né? Porque ia poupar jogador, quem entrava ali não estava ficado. Esse foi um dos motivos, na minha opinião, que minou a existência do Crespo no Morumbi, mas isso é uma outra conversa. Fato é que o Dorival falou que não vai poupar ninguém, ele não prioriza competições, mas hoje cedo, pela manhã, uma notícia que chama atenção, a primeira do dia, né? É a questão do Rafinha fora contra o Cuiabá. Ele vai participar de um evento promovido pelo Bayern de Munique, com suas lendas históricas, uma partida que vai ser realizada no domingo. No primeiro momento eu vi isso e falei, poxa, cara, mas há 2 dias, 3 dias do confronto contra o Corinthians, um dos mais importantes confrontos do ano, né? O mais até agora, e porque pode valer muita coisa para o São Paulo, inclusive a quebra de um tabu. Mas, segundo o que eu andei pesquisando, essa viagem já estava programada há alguns meses, né? E o Rafinha já tinha dado seu ok, já tinha sinalizado com o clube que poderia haver esse pedido, o clube tinha liberado e tudo mais, né? Ninguém podia imaginar que ia ser num momento tão importante. Mas o combinado é que o Rafinha ele não entre em campo, que ele só receba homenagens do clube alemão. Então, até aí a gente, né, tudo bem, né? Já que foi combinado. E também essa viagem concedida ao Rafinha, ela significa, segundo a diretoria, um prêmio concedido ao jogador que vem se mostrando ser um atleta muito esforçado, muito dedicado, tanto nos jogos quanto nos treinamentos. Então, aí uma forma de agradecer o Rafinha. Eu me questiono, mas justo agora, né? Mas, enfim, levando em geral todo esse contexto aí, acho que até dá para deixar o Rafinha aí, desde que ele não entre em campo, né? Mas, enfim. Então, o São Paulo, ele já tem, o Rafinha tem o substituto natural, hoje é o Natan Mendes, e ao que tudo indica, o time que vai a campo é o seguinte: o Rafael no gol, Natan lateral direita, os zagueiros Arboleda e Diego Costa, provavelmente é a dupla também que vai começar contra o Corinthians. Na lateral esquerda, Caio Paulista. Volantes, Pablo Maia e Alisson. Meio-campo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo. E no ataque, Luciano e Caleri. Com exceção do Rafinha, me parece que esse é o time também que vai a campo contra o Corinthians, que é o que nos últimos 2 ou 3 jogos tem dado mais liga. Vamos aguardar aí, então. O Corinthians tinha certeza que ia reserva contra o adversário, acho que contra o Bahia, que vai jogar, né? Nessa rodada do Brasileiro. Parece que não. O Luxemburgo vai colocar todos os titulares ali que tiverem condição de jogo e não tiverem suspensos e tudo mais. E o Dorival parece que vai fazer isso também. Até aí tudo bem, eu acho que já que folgou bastante no começo da semana, nada mais justo de que fazer esses jogadores então mostrarem serviço, até porque é para isso que eles são pagos. Vou fazendo um parênteses aqui, deveriam estar sendo, eu espero que estejam, né? Mas o que chama mais atenção nessa semana do São Paulo foi uma entrevista concedida pelo Dorival Júnior ao site Globoesporte.com. Entrevista de mais ou menos uns 15 minutos, vocês podem conferir ali no site da Globo. E ele fala de alguns aspectos sobre essa volta dele ao São Paulo, de que ele tem se dedicado muito ao tricolor, que ele valoriza poucos problemas, ele tenta dar foco maior nas soluções, em apresentar soluções para os jogadores. Teve uma mudança ali de comportamento dos jogadores. Ele falou que em determinado momento alguns deles pediram para deixar o clube, né, por não estar mais confortável e confiante para apresentar o trabalho, e de repente eles se encontraram, como por exemplo o Caio Paulista, o David Ceni, vulgo DVD, vulgo Daverson do São Paulo, né, Rodrigo Nestor, dentre outros jogadores. E ele conseguiu ali entrar na mente desses jogadores e outros, né, para dizer, não, vocês têm o valor de vocês, eu vou dar oportunidade, eu vou fazer vocês jogarem e a coisa tá dando certo, né? Embora tenha ocorrido todo esse contexto e tudo mais, né? Foi feita inevitável, né? Uma pergunta sobre o Flamengo, né? O que ele achava de tudo aquilo, como que foi a dispensa dele.
No meio dessa resposta dele, ele traz um pensamento curioso, né? Ele fala com essas palavras, né? Tenho certeza de que um dia isso vai acontecer, ou seja, voltar ao Flamengo. E ele até fala: eu não sei se daqui 1, 2, 3, 5 anos, não sei se vai demorar 1, 2, 5 anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou aberto. Poxa, não é não é uma declaração dele expressa, né? Vamos dizer assim, direta, de que eu quero sair do São Paulo, quero ir para o Flamengo. Mas veja bem, ao meu ver, é uma resposta infeliz que ele dá. Por quê? Porque parece que o São Paulo está funcionando como um tampão para ele, né? É um cargo tampão, enquanto o Flamengo não chama ele. Porque se ele almeja voltar para o Flamengo, não sabe se daqui 1, 2, 3 ou 5 anos, então se mês que vem chamar, ele vai também? É simples assim? Como assim terminar um trabalho que ficou aberto, né? Ele também cita dessa forma. O foco dele tem que ser o São Paulo. Se ele tem contrato com o São Paulo, se ele faz de tudo pelo São Paulo, como ele disse, está dando um resultado, ele não tem que imaginar que um dia ele vai assumir outro time. Hoje, hoje ele tem que ter foco no São Paulo. Se ele for dar uma entrevista hoje, ele tem que falar: eu quero ficar até o final da minha vida no São Paulo. Poxa, pessoal, isso é tão claro, é tão básico. Não é verdade? Ele não pode. Ah, Eduardo, mas se ele for mandado embora? Tudo bem, se ele for mandado embora. Fato é que hoje ele é um profissional do São Paulo. Ele tem que se dedicar em servir o São Paulo o máximo tempo que ele conseguir. É claro que o clube ofereça as condições contratuais e tudo mais, mas se oferecer, se pagar certinho, a torcida quiser, os jogadores quiserem, poxa, você vai dar uma entrevista, você pode até pensar isso, né? Que seu sonho um dia é voltar para o Flamengo, mas não pode falar isso de forma alguma. Então, assim, eu espero que esse pensamento do Dorival não atrapalhe nesse pós-jogo, nesse pré-jogo, né, melhor dizendo, principalmente contra o Corinthians, né, que é para o grupo estar concentrado, unido. Imagina se isso ficar incutido ali na cabeça dos jogadores. Poxa, o professor Dorival quer ir embora? Ele elogiou tanto o Flamengo? Então, se vier uma proposta, ele sai? Ao meu ver, o Dorival ele arrumou pelo em ovo. Ele se comprometeu ao dar essa entrevista para o Globo Esporte e, e fazer essa abordagem, né, com relação ao time do Flamengo. Até então estava vindo lindo, né? Mostrando as transformações que ele fez no São Paulo, o dia a dia, o ressurgimento de alguns jogadores. Mas falou do Flamengo e desse jeito foi mal, Dorival. Espero que isso não interfira na preparação do jogo mais importante do ano, que é contra o Corinthians. Bom, pessoal, eu volto amanhã com vocês no pós-jogo contra o Cuiabá, Cuiabá e São Paulo. Um grande abraço para vocês. Se inscrevam no canal. Até mais. Tchau.